Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me segue. Meu nome é Thiago e hoje vamos falar do giro da rodada e também do pré-jogo dos campeonatos internacionais, Libertadores e Sul-Americana. Então, se liga na vinheta. De volta da vinheta, eu deveria falar na ordem cronológica, que foi Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Porém, como esse Vasco aqui me fez passar muita raiva, eu vou deixar ele para o final. Vamos falar do Flamengo, então? Flamengo. Bom, o Flamengo jogou contra o Vitória, lá no Barradão, de novo. O estádio é incrível, é maravilhoso de se ver. Estava lotado, certo? O Vitória estreou com uma camisa nova deles. Bom, do Vitória foi isso. O técnico armou o time praticamente todo atrás da linha do meio de campo, sofreu uma pressão intensa do Flamengo no primeiro tempo quase inteiro. Teve algumas oportunidades? Teve, mas o controle foi do Flamengo. E o Flamengo jogou com os titulares, com algumas alterações, porém, o que me deixou muito impressionado foi a pressão que o Flamengo estava fazendo. O Vitória conseguiu resistir à pressão, certo? Ele tomou um gol no primeiro tempo, conseguiu depois fazer mas tomou uma virada no final, ficando 2-1 o placar. A escalação do Flamengo foi Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz. Nós temos o Gerson, o Arrascaeta e o Everton Cebolinha com o Juninho na frente. Cara, o Juninho, a reclamação é igual. Ele teve algumas oportunidades de abrir o placar, ele chutou uma bola na trave, foi muito bem o Juninho, só que ele continuou perdendo essas oportunidades. E normalmente a torcida do Flamengo não perdoa. Ele conseguiu fazer o gol nesse jogo, fez o gol no jogo passado pela Libertadores, mas, cara, tem que ter mais capricho. Principalmente na finalização 1 contra 1, acho que foram 2 vezes que ele estava cara a cara, uma que ele bateu para fora direto e outra que ele bateu essa bola no travessão. Depois ele conseguiu fazer um gol, certo? Mas, bom, o Juninho conseguiu fazer o gol, tá cada vez melhor no Flamengo, tá ganhando confiança. O Bruno Henrique foi banco, certo? Ele entrou no segundo tempo, ficou acho que uns 10, 15 minutos na posição dele ali como um ponta, depois foi movido como centroavante, ele acabou fazendo o gol da vitória do Flamengo. E está sendo uma coisa que se repete. O Flamengo pode não estar jogando bem, nesse caso jogou bem, na minha visão, mesmo com alguns jogadores retornando agora, o Arrascaeta da lesão, o Gerson, o Wesley, jogaram, beleza. Mas isso quer dizer que o próximo jogo contra o Central Córdoba provavelmente já vai contar com esses jogadores por mais tempo. E, bom, falando desse jogo, o Central Córdoba, salvo engano, é o 10º colocado do Campeonato Argentino. Ele tem, nos últimos 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Ele costuma jogar no 3-4-1-2 ou no 3-4-3. Ele joga com 3 zagueiros fixos, pelo menos foi no que eu deu para perceber analisando os últimos jogos dele. Os últimos 2 jogos, eu não vi muito além disso também não. E, cara, o impressionante é que o Flamengo vai pegar esse time no Maracanã. E se eu falar para você que ele não vai dar uma sacolada neles, eu vou estar mentindo. O Flamengo é muito superior. Mesmo contra o Desportivo Táchira lá, eu achei o Flamengo superior. Mas o Flamengo não marcou o primeiro tempo. Beleza, mas de novo, os times se armaram com 5 na linha de defesa, 4 na frente do gol. É difícil trabalhar a bola. Ele estava sem um articulador, que é o Arrascaeta, que é o Gerson. O De La Cruz, para mim, não é o mesmo jogador, não tem a mesma característica que o Arrascaeta ou o Gerson. Para mim, o Gerson é titular como volante desse time. O Pulgar, inclusive, já vem fazendo uma série de bons jogos pelo Flamengo, deixar esse elogio também. O Rossi não tem como muito falar dele, porque ele pouco trabalha, no que ele é demandado, ele entrega. O gol, inclusive, aconteceu porque teve um desvio que acabou tirando o Rossi da jogada, se não acreditou que ele teria pegado. O Flamengo é um time muito bom, tá observando o campeonato até agora, dos times brasileiros que eu vi, o Botafogo não tá com aquilo tudo, o próprio Palmeiras, para mim, teve um reforço muito grande, mas não tá com todo esse time. O Flamengo tem o melhor elenco. E ele ainda busca outros jogadores, inclusive estão no mercado buscando um substituto para o Arrascaeta, o que é muito difícil, porque o Arrascaeta é aquele camisa 10 clássico. E no mercado você não acha tantos jogadores assim. Bom, esse foi o que o Flamengo ganhou do Vitória, tá com 4 pontos, certo? Porque houve aquele empate com o Internacional. Ele está invicto desde o Carioca. Eu dei uma olhada, o Flamengo não perde desde a 3ª rodada do Carioca. Depois disso, ou ele ganhou ou ele empatou, mas ele não perde, o que é incrível, certo? Bom, já falamos do Flamengo, vamos agora falar do Flusão, então. Segue a vinheta. De volta da vinheta, vamos falar do Fluminense, que ganhou do Bragantino, está emendando a 2ª vitória do campeonato, ganhou contra o Once Caldas pela Sul-Americana e ganhou agora no Brasileirão contra o Bragantino.
O primeiro tempo foi de controle total do Fluminense. O Bragantino ainda teve algumas chances, mas foi predominantemente do Fluminense. A escalação não mudou quase nada, certo? Nós temos Fábio no gol, Guga na lateral, Thiago Silva, Freitas, René. Nós temos Martinelli e Hércules. Nós temos Lima na ponta direita, Arias, esquerda, Canóbio e na frente o Cano. E o primeiro tempo foi de controle do Fluminense, não é à toa que o Fluminense marca primeiro numa jogada trabalhada com Arias, Canóbio, que sobra a bola para o Lima, que acaba fazendo o gol. Antes desse gol, teve algumas oportunidades, o Canóbio mesmo teve uma bola que saiu sozinho. Na verdade, não saiu sozinho, saiu disputando com um zagueiro, eu acho, e acaba batendo para fora. Mas pelo primeiro tempo, o Fluminense merecia esse gol, foi a estreia do Renato Gaúcho no campeonato. E o primeiro tempo teve uma cara de uma intensividade maior no ataque, um ataque mais intenso. Então, eu acredito que já tenha um pouco a ideia do Renato de como joga. Porém, o segundo tempo muda um pouco. Por que que muda? O Bragantino faz algumas alterações que permitem ele atacar mais. Entre os jogadores que entraram o Pita, que foi o jogador do América, foi sondado pelo Vasco por outros times, certo? Porém, ele foi para o Bragantino, e lá no Bragantino, nesse jogo, ele conseguiu fazer o gol de empate, aos 38, salvo engano, do segundo tempo. Até aí, você acha que o jogo já vai acabar com um empate, o Bragantino vinha melhor, e, bom, tudo indicava que o Bragantino ia conseguir arrancar esse empate. Até que, em uma jogada de bola parada, a bola sobra no Thiago Silva, que pega ela assim, meio como se fosse dar um voleio, né? Ele não faz o movimento completo, mas, cara, o defensor do Bragantino, não vou lembrar agora se é o zagueiro, mas acho que é o defensor, sim. Ele tira a bola passa, mas ele tá na linha do gol, a bola bate nele e sobra. Quem tá dentro da área? Martinelli. O engraçado é que durante a partida a gente ouviu o Martinelli recebendo algumas vaias, mas dos volantes do Fluminense, o Martinelli, para mim, é o melhor. Inconstância. O Otávio tá machucado. O Bernal, para mim, não é tão bom quanto o Hércules, nem quanto o Martinelli. O Martinelli tem uma consistência de defesa e ataque muito bom. Só que ele acaba desgastado durante os jogos. Ah, mas ele é jogador profissional, ele tem... Tudo bem. Méritos do Martinelli, ele tem sim os seus defeitos, certo? Intensidade em alguns momentos do jogo, vendo o Fluminense jogar, eu percebo que ele perde. Mas, cara, ele joga quase todos os jogos. Os últimos 4 jogos, salvo engano, ele foi titular. Não foi substituído. É normal o cara ter um desgaste físico. Eu não achei justo as vaias do torcedor. Porém, com um gol, acho que deu uma apaziguada. Mas mesmo assim, é muito complicado. Não acredito que ele merecesse essas vaias. Bom, o Fluminense vai jogar no meio de semana agora contra o São José, no Maracanã. Ele é um time boliviano, ele costuma jogar, estou pegando minha cola, ele joga num 4-4-2. Bom, o último jogo ele ganhou de 2-0, mas o time adversário teve um jogador expulso. Os principais jogadores são o camisa 9, Raul Berra, que provavelmente não vai jogar, pelo que eu entendi, ele estava vindo de lesão, se recuperando de lesão, então não deve jogar, estão jogando com outra pessoa no ataque. E Bruno Vide também, que é um excelente jogador deles, que provavelmente vai atuar. Bom, sendo assim, eu vi o jogo e, cara, se o Fluminense jogar um terço do que ele jogou contra o Bragantino, ele ganha. O jogo vai ser no Maracanã contra esse time. Ah, mas inclusive é muito bom, porque o Fluminense já tem uma vitória, que são 3 pontos. Mais 3, ele tem 6. Em 4 jogos ele vai poder ter mais 2 vitórias, ou em 2 empates ele vai conseguir se classificar como primeiro, o que na Sul-Americana é muito importante, certo? Porque se você se classificar em segundo, você faz um play-off com o terceiro colocado da Libertadores. E os adversários podem ser mais difíceis. Mas pelo que eu vi desse time, no Maracanã, não vou dar 100% de chance, porque pode acontecer alguma coisa, igual aconteceu o gol do Vitória, onde desvia, acaba tirando o goleiro da jogada. Mas acredito que o Fluminense e o Flamengo também aproveitando ganho de seus respectivos adversários. E, bom, é isso. Meu prognóstico para o jogo da Sul-Americana do Flusão é que ele ganhe. Então vamos para o próximo jogo. Dessa vez vamos falar do Fogão. Vamos falar agora do Botafogo. O último
que venceu aqui, Flamengo venceu, Fluminense venceu, Botafogo venceu. Ele jogou contra o Juventude, dentro do Newton Santos, e foi a primeira vitória do Botafogo em jogos oficiais desde o Carioca. E sim, quando ele ficou em nono lugar em Carioca, por causa daquela, não vou falar campeonato, mas daqueles jogos ruins que ele teve, ele ficou em nono lugar, ele não venceu mais em jogos oficiais. O Palmeiras ele empatou, contra a Universidade do Chile ele perdeu, e nesse jogo contra o Juventude, eu vi um Botafogo diferente. Eu vi ele com um esquema tático, uma coletividade melhor do que o da Universidade do Chile, e eu vi ele com um pouco mais de talento do que com o jogo contra o Palmeiras, o que é muito bom, porque mostra uma evolução, certo? Lembrando que eles não estão tendo tempo de treinar. O Renato Paiva, que é o técnico do Botafogo, ele praticamente está jogando meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Por exemplo, o próximo jogo o Botafogo vai jogar Libertadores contra o Carabobo, vai ser no Newton Santos, mas ele não está tendo tempo de trabalhar os jogadores, então ele deve estar fazendo um trabalho específico para isso. A escalação do Botafogo nesse jogo foi John, Vitinho, Jair, Barbosa, Cuiabano, Gregory, Arthur, Patrick de Paula, Marlon Freitas, Savarino e Igor Jesus. E, cara, o controle foi do Botafogo. O Botafogo marca primeiro com o Igor Jesus, foi uma jogada muito bem trabalhada entre Arthur, que recebe um lançamento, ele sente pressionado, volta por Marlon Freitas, o Marlon Freitas alça a bola de volta a ele, atrás da linha de defesa, e ele, quando ele vê o Igor Jesus sozinho, ele bate, dá tipo uma altinha para ele, e o Igor Jesus faz de cabeça, 1-0 Botafogo. A partir do 1-0, eu achei que o Botafogo cresceu, o Juventude não parou de jogar, certo? Importante falar isso. O Juventude não se entregou, teve algumas oportunidades, o goleiro John trabalhou, mas, de novo, é um goleiro muito confiante, então não tem muita coisa que possa se fazer. O segundo gol foi um gol muito interessante, o Vitinho saiu, entrou o Pontes na lateral direita, e, cara, o Cuiabá é um jogador de muita força. Ele pega e arranca pela esquerda e ele vai. Ele olha, não tem ninguém dentro da área, mas vem o Pontes atravessando acelerado do outro lado. Ele faz um lançamento, cruzamento, o Pontes de carrinho consegue bater na bola e fazer ela entrar, 2-0 Botafogo, e é impressionante a diferença de um jogo para o outro, certo? Méritos talvez do Renato Paiva, que está fazendo um excelente trabalho de treinamento, ou simplesmente os jogadores que estão entendendo agora o que o técnico quer. Bom, o Botafogo no meio de semana agora enfrenta no Newton Santos o Carabobo. O Carabobo ganhou a última partida, ele costuma jogar no 4-3-3. O melhor jogador dele é o Carlos Ramos, que é um meio atacante. Mas, cara, eu olhando os jogos desses times pelos campeonatos nacionais dele, de novo, como eu falei pro Fluminense, se o Fluminense jogar 1/5 do que ele jogou, provavelmente ele ganha. O Botafogo, pelo jogo do Juventude, pelo jogo da Universidade do Chile, não. Aí pode ser um empate, vai ser um jogo duro, um jogo ruim, certo? Lembrando que ele vai ter um desfalque, então é complicado pro Botafogo, mas eu acredito que também vença. Pode não vencer por muito, mas 3 pontos ele vai alcançar. Se não tiver, né, nenhuma questão com a arbitragem, essas coisas que a gente sabe que a arbitragem da Sul-Americana, Libertadores, é uma arbitragem mais solta. Vamos, segue o jogo, certo? Bom, agora já falamos do Botafogo, já falamos do Flamengo, já falamos do Fluminense, todos os times que ganharam. Agora vamos falar do meu time de coração, o Vasco da Gama. Então se liga na vinheta. Vamos falar agora do Vasco da Gama. Você pode notar que é o único sem coroinha que decidiu enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena com um time reserva. Um time reserva não, com um time praticamente reserva. Vamos lá. Faz um jogo bom com o Santos. Faz um jogo ruim. E eu não vou falando porque ele jogou, tomou 3 gols. O time está sujeito a isso. Quando se joga para frente, você fica exposto. Só que aí, o jogo na Venezuela foi horrível no ponto de vista estratégico. O técnico do Vasco se acovardou completamente. Ele colocou 3 zagueiros lá em cima para tentar segurar o lado esquerdo, onde o Vasco tomou o gol de empate.
É muito complicado. Aí ele vem para jogar com o Corinthians em casa, sem tempo de treinar, com o time reserva. Eu sei que o Marcelo Santana, o Petrinho, talvez o próprio Carille tenha interesse na Sul-Americana. Poxa, acho super legal vocês assumirem isso. Acho muito interessante. Só que não tem como abrir mão do Brasileirão. E eu vou dar dois motivos, só dois motivos. Primeiro, o Vasco está no processo de recuperação judicial, onde ele tem que pagar 10 milhões por ano, salvo engano. Se vocês caem para a Série B, a renda de televisão cai, a renda do estádio cai, levando em consideração que São Januário em dezembro está fechado para reforma. Então vai perder a renda do estádio. Como é que vai pagar? E se não pagar, é decretada a falência. E é nesse ponto que eu acho loucura. Tudo bem, nós não temos um time A e um time B bom. Nós temos um time A competitivo e nós temos reservas para suprir essa ausência. E eu nem vou falar agora do Lloyd Augusto, que para mim, sinceramente, ele não entendeu como é jogar no Vasco ainda. Eu não vou falar do Lucas Freitas. Eu não vou falar do Jair. Mas, cara, eu não sei se é birra dos jogadores ou outra coisa. Porque jogando com o Rafael Paiva ano passado, o técnico interino, que ficou 6 meses como interino, jogavam mais. Até o momento que ele não tinha mais o que jogar. Ele olhou para as pessoas, não tem mais o que fazer. É isso que dá para fazer e não dá mais. O Carille não. O Carille pediu pontas de velocidade. Deram para ele pontas de construção. O único ponto de velocidade parece que está com concreto nas pernas, que é o Lloyd Augusto. O Carille pediu zagueiros. Aí deram zagueiros. Deram o Maurício Lemos, que lá na altitude foi muito bem. Tudo bem, tomou 3 gols e tal. Um gol foi em cima dele, podia ser falta, não, mas isso é discutível. Só que 63 cruzamentos na área do Vasco, 3 gols. A média até tá baixa, porque o outro time devia ter a qualidade ruim. Mas estão notando os problemas? Corinthians veio com 2 desfalques, que um é o Garro, que no lugar veio o Coronado, que é muito bom jogador, e o outro é o Hugo Souza, que tem uma proposta de venda, tá lesionado, e entrou a reserva dele, que praticamente não trabalhou. Ah, mas, cara, não trabalhou. O Vasco deu um chute a gol aos 43 do segundo tempo. 43, com o Alex Teixeira, que veio do banco. Porque o cara, ele viu que ia dar um M gigantesco, aí ele falou, não, vou colocar um outro centroavante aí, pá, ver se dá um pump aí. Aí ele dá um chute e o goleiro defende. A escalação do Vasco foi Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Matheus Carvalho, Jair. Aí nós temos o Paier pela direita. Nós atuamos com o Tietê pela esquerda, com o Lloyd Augusto como centroavante, Ryan. Cara, desse time todo, para mim, o pior foi João Vitor. Que em algumas jogadas, a jogada de um gol acontece, foi em cima do Lucas Freitas, agora o João Vitor, o zagueiro titular do Vasco, e eu não lembro agora se foi o Depay ou o Yuri Alberto que jogou para cima dele, fez um gol, mas teve a jogada que ele simplesmente caiu no chão, ele caiu no chão. O Piton tá muito mal, o Piton tá muito mal, muito mal. Defensivamente ele tá mal, ele não tá com confiança para atacar, e falando em falta de confiança, tem o Léo Jardim que também não tá com confiança nenhuma. A Força Jovem, inclusive, foi para lá, foi fazer a torcida, tem imagens da torcida da Força Jovem reclamando do jogo. Poxa, tudo bem entrar com o time titular reserva, ou entrar com o time titular mesclado. Pô, mas se for para colocar o time titular, deixa o time reserva ou deixa o time titular. O cara, ele colocou o Verrete, colocou o Hugo Moura, depois colocou o Adson, Nuno Moreira, mexeu no meio de campo quase todo. E adiantou de quê? De nada. Agora o Vasco tem uma derrota de 3, sim, o placar 3-0, sendo que podia ter sido 5-0, certo? Porque em uma jogada foi marcado um impedimento, que a bola bateu no Piton e foi, ele não controlou, beleza. A outra foi numa jogada onde o Bidon, eu acho que é o nome do jogador,
acaba dando um totozinho no pé do Pumita e acaba derrubando ele, mas o Pumita já ia perder a jogada, porque ele sai atrasado. A intensidade física dos jogadores do Corinthians é imensamente melhor, preparação física deles. E, cara, é muito frustrante ficar vendo assim o Vasco. O Vasco joga amanhã, na terça-feira, contra o Acadêmico Porto Cabelo, lá no São Januário. Vai ter pressão da torcida, vai ter pressão, sim. Porque, perder do Corinthians pode acontecer, pode acontecer. Agora, o Ramon Dias colocar o Carille no bolso, gente, se o Vasco tivesse jogando, tivesse jogando o esporte chamado futebol contra o Corinthians, beleza, acontece. O Payet não é o Depay, o Ryan não é o Yuri Alberto, acontece de perder. O Corinthians, para mim, é fisicamente superior ao Vasco. Só que eles não são só superior ao Vasco em condicionamento físico, como também em qualidade, em estrutura técnica. Cara, tem umas jogadas que não é para deixar o cara correr. O cara corria. Teve jogadas do Yuri Alberto contra o Lucas Freitas. Olhando o jogo, tava vendo o lançamento. E tome lançamento. É muito difícil. O Vasco podia ter perdido de 5-0 se não fosse a arbitragem. Teve o gol contra ainda do João Vitor. Gente, pelo amor de Deus. Não deixa. Não vou nem falar dessa aí. O Vasco, como eu disse, joga o próximo jogo da Libertadores, da Sul-Americana, nessa terça-feira, contra o Acadêmico Porto Cabelo, em São Januário. Eles costumam jogar num 4-2-3-1, no 4-1-3-2, depende muito do outro time. Eu vi que ele tem uma variação. O nome do técnico dele é Vasco Faísca. Talvez a gente precise de um técnico do Vasco para começar a ganhar, certo? E o Vasco tem um ponto. Ele tem que ganhar esse jogo em casa, ele tem que ganhar o jogo para ficar bem colocado, porque senão vai pegar o playoff. Pode ser que ele não passe pelos playoffs da Sul-Americana, o que vai ser uma frustração muito grande, porque a diretoria vai acabar sendo excluída logo de uma competição que tem interesse. É muito complicado. Espero que o Vasco ganhe. Tem certeza? Não tenho. O Porto Cabelo empatou com o Lanús lá na casa deles. Pode ser que ele consiga arrancar o empate do Vasco. Eu sinto o time sem confiança nenhuma. A questão que o técnico sempre fala do psicológico. Então contrate um psicólogo, contrate um psiquiatra, porque sem confiança esse time não joga. O gol que o Paulinho entregou e o Jair entregou um gol idêntico. Foi dar um passe lateralizado e errou o passe. É complicadíssimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me delonguei um pouquinho mais no Vasco, porque, bom, né? Então, deixa seu like se gostou, deixa seu dislike, comentário aí se você acha que vai acontecer o que eu falei. O Flamengo vai ganhar, o Fluminense vai ganhar, o Botafogo provavelmente vai ganhar, e o Vasco tem que ganhar em casa, né, que pelo amor de Deus. E, bom, tamo junto, me segue para mais vídeos. Um abraço.